Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o MXRF11, vou trazer alguns dados econômicos, a situação atual desse fundo imobiliário, que é um dos fundos mais populares da nossa bolsa e é o fundo que tem o maior número de cotistas atualmente. Lembrando que esse fundo também faz parte aqui da carteira de investimento do canal e no último vídeo que eu realizei um aporte eu comprei mais algumas cotas, pois acredito que abaixo de R$10 esse fundo estava realmente muito barato, pensando aí no longo prazo. Inclusive, recentemente, o Max ainda vem pagando grandes rendimentos aos seus cotistas. E caso você tenha interesse em acompanhar a carteira de investimento do canal, eu vou deixar passando um card aí em cima do vídeo, onde mostra certinho todos os aportes que eu já realizei aqui nessa carteira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a cotação atual do MXRF11, é um fundo imobiliário que investe principalmente em certificados de recebíveis imobiliários. É um fundo bem popular, principalmente porque é de muito fácil acesso. Atualmente é possível comprar uma cota por mais ou menos R$10,24. E falando aí um pouco da cotação, pegamos um período de mais ou menos um ano e notem que em geral não saiu muito do lugar. Até aí no início do ano, entre fevereiro e março, ocorreu aquela forte queda na cotação por conta daquelas notícias que saiu referente àquele rolo envolvendo a CVM, que nada aconteceu e quem conseguiu pegar e comprar as cotas abaixo de R$10,50, com certeza fez algumas aquisições. Inclusive o fundo chegou aí bem próximo dos R$9, que foi a mínima olhando esse período aí de mais ou menos um ano. Logo em seguida ocorreu essa correção e hoje basicamente estamos aí na maior cotação olhando um período aí de mais ou menos um ano. Sobre o dividend yield, atualmente é de cerca de 11,13%, por si só já é um baita retorno sobre um investimento. Inclusive nos últimos meses o retorno, os rendimentos que o Max ainda pagou aos seus cotistas foi realmente muito bom. O valor patrimonial da cota hoje é de R$10,12, considerando o PL de 2,2 bi. Com isso, hoje esse fundo imobiliário está sendo negociado acima do seu valor patrimonial e temos um P sobre VP de 1,01. Ainda assim está abaixo do teto estabelecido aqui no canal, que é de 1,1. Bom, e nos últimos dias eu fiz uma publicação aí no Instagram referente a essa queda que o MXRF11 teve, justamente aí nos meses de fevereiro, março, quando teve aquele problema com a CVM. Na verdade não foi bem um problema, era só aquela questão da distribuição de rendimentos, se seria pelo lucro caixa ou pelo lucro contábil. Na prática, no meu entendimento, isso, pensando no longo prazo, não alteraria muito, pois de qualquer jeito os resultados aconteceriam, sejam registrados pelo lucro caixa ou pelo lucro contábil. E de fato nada aconteceu, simplesmente o fundo estava sendo negociado aí acima de R$10, do nada foi aí para baixo de R$9,50, R$9,30, tocou os R$9 e logo em seguida voltou para o patamar atual que estava aqui, acima dos 10. Sempre que ocorrem essas situações, eu gosto sempre de avaliar o momento, analiso os riscos envolvidos. Aqui praticamente eu não verifiquei nada assim que possa afetar essa estratégia de investimento focada no longo prazo. Inclusive em alguns momentos realizamos algumas compras nessa queda que ocorreu. Tem vídeo aqui no canal. E eu sempre avalio se o fundo ou a ação perdeu algum fundamento. Pensando aí no longo prazo, quem vendeu aqui eu acredito que tenha se arrependido e quem comprou com certeza está muito feliz, porque os rendimentos que o MXRF11 vem pagando estão realmente muito bons. E deixe aí nos comentários se você aproveitou essa queda para realizar novas compras desse fundo imobiliário. Bom, agora temos aqui os últimos resultados divulgados pelo Max Renda, que foram referentes ao mês de julho. O mês de agosto fechou exatamente ontem, ainda não temos os resultados do mês de agosto, que vai sair provavelmente perto do dia 15. Mas considerando esses últimos resultados de julho, as receitas foram acima da média dos últimos meses, fator também muito positivo. As despesas fecharam mais ou menos 1,9 milhões e o resultado do mês fechou em 29.777.000. Foi distribuído mais ou menos 27.124.000 para os seus cotistas, ou seja, o fundo reteve uma parcela aí dos seus resultados no seu caixa e a distribuição mensal fechou em 12 centavos por cota. Foi uma excelente distribuição que o Max Renda realizou, foi a maior dos últimos meses e o fundo aí vem conseguindo remunerar muito bem os seus cotistas. Sobre o portfólio atual do MXRF11, a carteira em geral não muda muito todos os meses, mas é sempre bom dar aquela verificada. A maior parte da carteira está focada principalmente em certificados de recebíveis imobiliários,
que tem um peso de mais ou menos 75% da carteira total. O fundo também investe em outros fundos imobiliários, cerca de 15% da carteira está destinada nesse investimento e as permutas financeiras têm um peso de mais ou menos 9%. O caixa hoje tem o peso de cerca de 1% nessa carteira do Max Renda. Sobre os ativos objeto, crédito corporativo 50%, o setor comercial mais ou menos 27% e residencial 22%. Essa basicamente é a situação atual da carteira do MXRF11. Sobre os indexadores, sempre importante também verificar, até porque hoje a maior parte da carteira está investida em certificados de recebíveis imobiliários. E hoje cerca de 35% está atrelada ao CDI e mais ou menos 49% está atrelado ao IPCA. E falando aí agora de rendimentos, ontem foi anunciado os rendimentos referente ao mês de agosto, que fecharam aí em 11 centavos por cota. Também foi outra grande distribuição de rendimentos, com um retorno aí um pouco maior do que 1% por cota, considerando a cotação base de R$ 10,32. A data de pagamento vai ser dia 15 de nove de 2022. Daqui a alguns dias logo vai estar pingando aí na conta dos cotistas. Considerando os rendimentos que o fundo vem pagando aí nos últimos meses, no ano de 2022, basicamente todos os meses foram maiores do que as do ano de 2021. Fator também muito positivo, os rendimentos estão crescendo e isso realmente é muito bom. Bom, e aqui eu peguei o histórico de rendimentos que o fundo vem distribuindo nos últimos 3 anos, desde agosto de 2019, época antes da pandemia, até o último que o fundo distribuiu de julho de 2022. Aqui ainda não tem o de agosto de 2022 nesse gráfico, mas um ponto muito interessante é que a média dos rendimentos segue em crescimento com o passar dos anos e a tendência é que continue crescendo, inclusive considerando essa última distribuição que o fundo anunciou. Isso é um fator muito positivo para quem deseja investir ou já investe no MXRF11 e considerando esses últimos dividendos, temos um total aí de mais ou menos R$ 3,00 e uma média de mais ou menos 8 a 9 centavos por cota. Os menores dividendos foram pagos justamente em outubro e novembro de 2020, que foi mais ou menos 6 centavos por cota, até que foi uma distribuição interessante, considerando o momento atual afetado aí por conta da crise do Covid. E foram momentos aí que a Selic estava em queda. Isso afetou também os rendimentos da renda fixa. E os maiores foram em dezembro de 2019, onde foi distribuído 13 centavos por cota, e em julho de 2022, justamente esse último rendimento que foi 12 centavos por cota. Bom, e mesmo os rendimentos aumentando, principalmente aí nos últimos meses, a cotação estava aí caindo bastante, agora começou a recuperar, ficou esse buraco aí nesse início de ano. E sobre o retorno do MXRF11, notem que o dividend yield está subindo, principalmente aí nos últimos meses. Lembrando que para calcular o dividend yield é considerado o preço e o rendimento do mês. Foi isso que eu considerei quando eu realizei esses cálculos. E eu peguei também o CDI a título de curiosidade e em nenhum momento desses 3 anos o CDI pagou mais do que os rendimentos do MXRF11. Ou seja, via de regra, para quem faz aportes mensais, é muito mais interessante investir em cotas do MXRF11 do que em algum investimento que renda 100% da CDI. Lembrando também que nessa análise eu estou considerando o CDI bruto, não o líquido, ou seja, tem o desconto do imposto de renda e talvez até de IOF, dependendo do tipo de investimento. Bom, por fim temos aqueles 3 pontos que eu sempre analiso em um fundo imobiliário antes de tomar aquela famosa decisão se vale ou não a pena investir. O primeiro é a diversificação, um fundo imobiliário que investe basicamente em 3 classes de ativos e tem diversos ativos dentro de cada uma dessas classes. Por conta disso é um fundo que atende esse requisito e também o Max Renda é um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos, é um fator de segurança aí muito importante pensando no longo prazo. Sobre o preço, buscamos aí um preço sobre o valor patrimonial máximo de 1,1. Atualmente o P sobre VP é de 1,01, está um pouquinho acima do valor patrimonial, mas ainda assim está num preço bem interessante. Por conta disso, esse requisito também é atendido atualmente pelo MXRF11. E sobre o dividend yield, atualmente é mais de 11%. Se a cotação continuar mais ou menos nesse patamar, deve fechar o ano acima de 12%, porque o fundo vem realmente realizando grandes distribuições de rendimentos e vem conseguindo aí manter uma distribuição acima de 1% ao mês. No requisito rentabilidade e retorno ao cotista, esse fundo também atende com bastante facilidade. É um fundo que vem distribuindo bons rendimentos aos seus cotistas.
Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal e para acompanhar a carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Agradeço a todos que tenham assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.